Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahu Ition HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste Shabbat estamos examinando a Parashá Nassor, que quer dizer fazei uma contagem, e nesta noite de Shabbat nós vamos examinar o texto que se encontra na porção dos escritos nazarenos em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 27, e Yeshua falando. Eis as palavras de Yeshua: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal. Se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos amados, o que Yeshua está querendo dizer aqui? Você observa bem que ele cita dois exemplos. No início, lá no verso 27, ele diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então ele diz o seguinte: para ser meu discípulo, tem que levar a sua cruz. Tem que vir após mim. Se não vir após mim e não levar a sua cruz, ele diz: não pode ser meu discípulo. Agora, ele, com esses dois exemplos, ele está dizendo o seguinte: olha o verso 28 aqui, primeira parte. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces da torre, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Então o que ele está dizendo? A pessoa quis construir uma torre, mas antes de construir a torre, ele tem que fazer a conta de quanto que ele vai gastar. Vai gastar com material, vai gastar com a mão de obra. Então ele tem que ter todos os recursos para construir aquela torre. Se ele não tiver todos os recursos para construir a torre vai ficar inacabada. Então, o que Yeshua está dizendo aqui em relação a esse homem? Perdeu o seu tempo. É isso que ele está querendo dizer. A mensagem de Yeshua é o seguinte, nesse texto aqui, é a seguinte: qual de vós, querendo edificar a torre, não se assenta primeiro a fazer as contas para ver se tem com que acabar? Se não tem com que acabar, vai perder o seu tempo. É isso que Yeshua está dizendo. Olha o outro exemplo que ele dá do rei. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então o que acontece? Um rei foi sair para a guerra contra outro rei, mas ele tem 10.000 soldados. O outro rei vem com 20.000 soldados. Aquele que tem 10.000 diz assim: opa, não deu certo não, vou mandar embaixadores para fazer condições de paz. Então o que aquele rei fez? Perdeu seu tempo. Então é isso que Yeshua está dizendo. Aí ele completa no verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então ele está dizendo assim: se você não renunciar à sua vontade, se você não renunciar ao seu eu, à sua vontade, você não pode ser discípulo de Yeshua.
você não poderá ser discípulo de Yeshua. Então ele está dizendo o seguinte, você estará perdendo o seu tempo. Então ele diz o seguinte, olhe bem, para ser meu discípulo, tem que se renunciar a tudo, a toda a sua vontade, a você mesmo. E aí você poderá ser meu discípulo. Porque ele diz, aquele que não nega a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então ele diz assim, antes de ser meu discípulo, é isso que ele está dizendo. Antes de ser meu discípulo, faça que nem o homem que ia construir a torre. Verifique se você pode ser meu discípulo. Faça como o rei. Verifique antes de ir para o combate se você pode vencer essa guerra. Então é isso que ele está dizendo. Antes de ser meu discípulo, verifique se você realmente vai renunciar ao que tem, a sua própria vontade, ao seu próprio eu. Pois, se não fizer dessa maneira, Yeshua está querendo dizer aqui, está perdendo o seu tempo. É isso que ele está querendo dizer. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, nós temos exemplos na Bíblia de que pessoas renunciaram à sua vontade e seguiram o caminho do Eterno. Nós temos aqui o exemplo de Moisés, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés é chamado pelo Eterno, que diz assim, Êxodo 3, nos primeiros versículos, que diz assim, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Eterno, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Eterno que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse Deus, não te chegues para aqui, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés estava com seus pés com uma sandália, com símbolos pagãos, porque ele era grande no Egito. Então, o Eterno diz assim, dessa forma assim você não se chega a mim. Tira essa sandália dos seus pés, porque eram sandálias que os egípcios usavam com símbolos do Deus Sol. Então o Eterno diz, se livra disso, se você quiser chegar a mim. Planeja primeiro. E aqui diz em Hebreus, capítulo 11, se a gente for ali, meus irmãos, no verso 24, diz assim, pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, o que fez? Não, eu vou nessa empreitada. Aleluia. É aquilo que Yeshua falou lá. Verifique se tem condição de caminhar adiante, senão vai perder tempo. É isso que Yeshua está dizendo. Nós sabemos para seguir o caminho de Yeshua é um caminho de renúncia. Ele não escondeu isso de ninguém. Mas para que nós sigamos, ele diz assim, faz a conta, verifique se você realmente quer. Porque para seguir, tem que renunciar a si mesmo. Aleluia. E Moisés renunciou porque ele era grande no Egito. E ele, quando o Eterno diz, tira essa sandália com símbolos pagãos dos teus pés, porque a terra que tu pisas é santa, diz assim, abandona o paganismo, aí eu te recebo. Mas pensa bem, e Moisés aí tirou a sandália e chegou para o Eterno, e ali foi até o final de sua vida. Louvado seja Deus. Abraão também, irmãos, no capítulo 12 de Gênesis, o Eterno diz a Abraão, ora, verso 1, Gênesis 12, 1, o Eterno disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, o que Deus fala assim? Abraão, você está aí no conforto? Sai daí. Sai da tua parentela, da terra dos teus pais e vai para um lugar que você nem conhece. E em Hebreus, capítulo 11, fala de Abraão, no verso 8, que ele saiu sem saber para onde ia. Olha o que diz aqui, Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Creu na palavra do Eterno.
Então o Eterno chamou Moisés, Moisés viu, não, eu vou seguir o Eterno, eu tenho condições de seguir, eu vou renunciar a mim mesmo, e renunciou a si mesmo e seguiu o Eterno. Abraão também, vou renunciar à minha parentela e vou seguir o Eterno. E aqui Yeshua diz, olha bem, faz o cálculo, verifica, vê o homem que queria construir a torre, ele tem que fazer as contas antes, porque porventura ele vai e não constrói a torre, perdeu tempo. O rei quis ir para a guerra com o outro, quando viu que o outro tinha mais soldados do que ele, falou assim, perdi tempo, vou mandar embaixadores agora para buscar a paz. Perdeu tempo. Então Yeshua está dizendo, quem não se renuncia a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então verifique, você vai se renunciar a si mesmo? É isso que Yeshua está dizendo aí em Lucas, irmãos, capítulo 14, versos de 27 a 35. Ele está dizendo, não perca seu tempo. Se você não renunciar a si mesmo, agora se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie ao seu eu, renuncie ao mundanismo, aos prazeres mundanos. Amém? E aí você sim será bem aventurado nessa caminhada. Então Yeshua diz que para o exército dele, para o povo dele, para ser dele, tem que renunciar a si mesmo. Amém, queridos? Então, espero que os irmãos tenham entendido. O recado de Yeshua é o seguinte, verifica antes para não perder tempo. Por quê? Está seguindo Yeshua e ao mesmo tempo no mundo, Yeshua está dizendo, é perda de tempo. Então tem que renunciar a si mesmo, deixar-se governar por Yeshua, obedecer a Torá e as palavras de Yeshua e chegar na terra prometida lá no dia do arrebatamento para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Que o Eterno abençoe você, meu irmão, minha irmã. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.